Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje o nosso tema vai ser sobre o renovamento carismático católico. E começo já o nosso programa com uma frase do coordenador do renovamento carismático católico em Portugal, o José Luís de Oliveira, que diz assim: o renovamento carismático católico é uma onda de graça que vai e vem, que vai às periferias dos esquecidos e abandonados e vem àqueles que não pertencem à Igreja e aos indiferentes, que vai aos ditos cristãos, nominais, e vem aos batizados que todos os dias recomeçam esta viagem, com surpresas e aventuras. O renovamento carismático católico é para a Igreja e está na Igreja. Eu quero dar as boas-vindas ao Sr. José Luís Oliveira e ao Sr. António Aparício, que nós já conhecemos por Aparício. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E antes de começarmos a nossa conversa sobre este movimento, o renovamento carismático católico, vamos iniciar a nossa manhã com o nosso momento de oração. E eu quero já convidá-lo a, nesta manhã, perguntar ao Espírito Santo o que é que vamos fazer juntos hoje. Pergunte para o Espírito Santo o que é que Ele quer para si hoje, neste dia. Invoquemos assim a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E peçamos neste momento ao Espírito Santo que Ele venha em nosso auxílio, em auxílio das nossas necessidades, que Ele nos venha instruir, formar, que Ele nos venha dar sabedoria para as decisões que nós hoje vamos tomar no nosso dia e que Ele nos venha proteger. Rezemos a oração do Espírito Santo, que diz assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu sei que o José Luís já esteve aqui em outros programas, mas para quem está a ver o Manhã Viva e não conhece, quem é o José Luís e quem é o Aparício? Muito sucintamente, António Pedro da Silva Aparício é o meu nome completo. Tenho 71 anos, sou natural de Luanda, Angola. Estou em Portugal já há alguns anitos, desde 1982, a partir de 82 definitivamente. Passei aqui em 74, 76 e depois estive entre 76 e 82, vivi no Brasil, mais propriamente no estado da Bahia, cidade de São Salvador. Tenho 3 filhos, um rapaz e duas moças, hoje adultos, claro. Sim. A minha esposa, Ana Paula, é natural daqui. Eu, como disse, nasci em Luanda, onde fiz toda a minha formação, até a universidade, concluí a universidade em Luanda. Sou engenheiro civil, hoje estou reformado, sempre trabalhei por conta de outrem. E em certa altura, apesar de ter, portanto, toda a formação católica que a Igreja Sim. nos convida a fazer, fizemos-lo, e em determinado passo da minha carreira, já entrada, sei lá, 40 anos para aí, portanto, há 30 e poucos anos, conheci o renovamento carismático católico e hoje eu posso dizer que sou efetivamente um resgatado por Deus. Foi o Senhor que resgatou a minha vida completamente. É claro que falamos também, e muito principalmente, da nossa relação com Deus, Ele próprio, com todas aquelas dúvidas que muitas vezes o mundo nos gera e que nos levam, por vezes, ou a pôr Deus de lado, ou a deixar Deus
um bocadinho à parte. E realmente o renovamento carismático católico foi esse clique que me regenerou, que me... Fez-se sim um homem novo. E renovou. Exato. É o termo certo. Sim. Que me renovou na fé. Renovou-me na fé. E eu só posso dar graças a Deus por isso. A minha história é mais pequenina. E, portanto, eu nasci no Porto, sou natural do Porto. Sou casado, tenho 2 filhas. Em termos de formação, durante alguns anos fui advogado, deixei a advocacia. Hoje dou aulas e sou psicólogo clínico. Tenho consultório. Sou o coordenador da Diocese do Porto, coordenador nacional, e isto era inimaginável há uns anos atrás, porque de facto também andei por outros caminhos e de facto fui tocado pela graça de Deus e aqui estou hoje, porque é a única coisa que posso fazer para aquele que de facto me renovou e resgatou e libertou. É servindo através dos irmãos que Ele vai colocando no nosso caminho. Quando lemos um bocadinho da sua história, vemos que nem sempre esteve nesse caminho próximo de Deus. Fala-nos um bocadinho da sua conversão. Sim, eu nasci no seio de uma família católica, não é? Mas depois há aquela fase da adolescência e da juventude que... muitas aventuras e de muito afastamento da própria igreja e de ver na igreja muito mofo, uma coisa muito bolarenta, nada acolhedora. E pronto, e houve outras aventuras e outras situações. Até a um dia que eu tenho um encontro com um grupo ecuménico de evangelização de rua, que estavam a fazer uma ação no Porto, no Jardim da Boa Vista. E aí é como profeta, não é? O Senhor me seduziu e eu fui seduzido por uma moça, Deus seduziu-me através de uma moça que estava a representar desse grupo ecuménico, Jovens com uma Missão. E pronto, e fiquei ali, especado, olhar para aquilo e depois também no diálogo foi interpelando, foi mexendo, ao ponto de eu depois à noite ir assistir a essa representação já num centro paroquial. E aí foi depois, essa foi a fase inicial e depois vem a fase já do encontro pessoal com Cristo no grupo de oração. Mas a fase daquela primeira sedução foi assim extraordinária, que marcou para o resto da vida. E mudou a sua vida. E mudou a minha vida. Como é que se deu a sua experiência com o Espírito Santo? Sua primeira. Eu acho que foi aí, porque algo foi... Não sei, eu depois todas as semanas ia bater ao grupo de oração. Eu não queria ir, mas depois acabava, quando dava por ela, já estava no grupo de oração. Eu lembro-me de determinada altura, a minha mãe perguntava para onde é que eu ia à segunda-feira à noite e eu dizia que ia lá a um grupo na paróquia do Santíssimo Sacramento e ela achava muito estranho. E eu, a determinada altura, disse, eu acho que estou num grupo de africanos, porque eles levantam as mãos, eles batem palmas, eles falam assim umas coisas, uma língua um bocado estranha, e pronto. E de facto, toda esta experiência, o exercício dos carismas, o ser chamado muito cedo para colaborar, porque eu era dos poucos jovens, na altura era tudo muito envelhecido e, portanto, eu era ali um bibelô no meio de tantas avós e, portanto, eu era um mocito de 20 anos, 18, 20 anos. E de maneira que foi assim, qualquer coisa de extraordinário. E depois acabei por, mais tarde, fazer os seminários de Vida Nova no Espírito. Mas senti que durante esse percurso e nas orações pessoais, porque depois foi investir muito durante uns anos, foi uma mudança radical, não é? Ir
de um oposto ao outro, quase, porque depois, para evitar determinadas seduções e determinadas... foi tentar preencher o tempo todo, e então ia quase todos os dias a um grupo diferente. Depois também ao fim de semana a experiência de TZ também foi forte, alguém me convidou para fazer parte do grupo de TZ, e portanto eu tinha todos os dias da semana ocupados, e isso foi importante para desenvolver esta intimidade com Jesus Cristo. Sim, uma intimidade muito particular e muito especial. Se calhar muitas pessoas que nos veem se calhar não conhecem, mas explica-nos o que é o renovamento carismático católico. Olha, o renovamento carismático católico é, antes do mais, e como diz o Papa, uma corrente de graça dentro da Igreja Católica. Nós sabemos, aqueles que procuramos ler e procuramos saber qual foi a origem do renovamento, que o renovamento nasceu, digamos assim, espontaneamente por via de um encontro de universitários que procuravam, eles próprios, e se perguntavam a si mesmos porque é que não se via na Igreja, na vida da Igreja e na própria vida deles, as maravilhas que Cristo fazia e tinha feito na sua passagem na Terra. E que depois os apóstolos também fizeram. E que eles viam acontecer, por exemplo, na Igreja Evangélica, na Igreja Pentecostal, com quem eles tiveram, esses alunos, um pequeno cruzamento de partilhas. E a partir daí, nesse retiro de Duquesne, como sabemos, emergiu a força e o poder do Espírito, porque eles foram mesmo pedir para que o Espírito Santo se fizesse presente na vida de cada um deles. Portanto, daí explodiu. Não foi só aí, foi em vários outros sítios, é quase que diria em simultâneo, mas sempre com uma potência e sempre com uma força que levou o Papa a procurar olhar para essa novidade que vinha dos Estados Unidos, de tal modo que designou o Cardeal Sonantes para acompanhar, durante alguns tempos, aquela corrente de graça que se dizia que estava a surgir no seio da Igreja Católica. O Papa Paulo VI afirmou que o renovamento carismático católico é uma oportunidade para a Igreja, uma eloquente vitalidade da Igreja que se traduz numa nova primavera para a Igreja. Expliquem-nos esta afirmação e a sua importância. Pois, o renovamento carismático está na e para a Igreja. Só assim é que faz sentido. Estamos a falar de renovação interior de cada um de nós e daí para as famílias, o trabalho, a Igreja. Se a renovação começa no nosso interior e é uma renovação na base da ação poderosa e eficaz do Espírito, e, portanto, é eloquente porque ela é permanente e é sempre novidade, é sempre algo de extraordinário. E quem de nós faz esta experiência de vida nova, o Pentecostes leva-nos a entrar na vida nova, a entrar com outro dinamismo na própria Igreja. E, portanto, esta ação poderosa do Espírito é uma ação eloquente na própria Igreja, porque nos transforma e, ao transformar cada um de nós, está a transformar a própria Igreja. A celebração do Pentecostes, qual a ligação dessa celebração ao renovamento carismático católico? É a fonte. É a fonte. Nós sabemos que a Igreja nasceu do lado de Cristo aberto, através do sangue e da água, que representam os sacramentos do batismo, a água e o sacramento da Eucaristia, o sangue. Sim. Acontece que a expressão disso na prática, isto é, na vida das pessoas, acontece em Pentecostes, quando há o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam reunidos, como diz a palavra, no andar de cima em oração, com Maria presente no meio deles, e, de repente, perante um vento, um barulho ensurdecedor, se viram surgir
umas coisas como umas línguas de fogo, assim nos diz a palavra. Sim. Uma língua de fogo que se foi dividindo por cada um deles. Isto é, a imagem do Espírito de Deus, que é um, e que depois se reparte por todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus. E é esse Espírito que é a alma da Igreja. Sim. Sem Espírito Santo não há Igreja. E quando falamos sem Espírito Santo não há Igreja, queremos dizer sem o Deus Uno e Trino, porque o Senhor Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. Portanto, quando falamos na força do Espírito, pois falamos daquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Deus é Espírito, mas é um Espírito pessoa. Não é um espírito de vento, não é um espírito de força, de energia, como muitas vezes se pretende fazer crer. Não, não é nada disso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Viver o Espírito Santo, viver o Pentecostes, que mudou a vida dos apóstolos. Aqueles apóstolos medrosos, aqueles homens meio amorfos, por causa da ausência de Jesus Cristo, recuperaram uma vivacidade nas suas vidas. Bom, que hoje a gente diz foram 12 e espalharam por todo o mundo, cumpriram aquilo que o Senhor lhes tinha pedido. Ora, nós hoje, ao procurarmos viver o Pentecostes, a vida no Espírito, na nossa vida real, vai obrigar a essa transformação que todos nós precisamos, que a própria Igreja precisa, no sentido de que a atenção que se dá ao modo de vida, a atenção que se dá a ver as coisas conforme o Senhor quer que a gente as veja, obriga-nos a um caminho que é ligeiramente diferente daquele zigue-zaguear, como eu digo muitas vezes, perdoem-me a expressão, daquela existência moralista com o U, como se eu estivesse em cima do muro, ou com um pé do lado esquerdo e um pé do lado direito. Sim. Não é? Somos convidados a deixar de ser mornos para sermos vivos. E essa é a grande vantagem que a Igreja pode colher do renovamento carismático. É, porque, e só mesmo um apontamento, a Igreja, o Pentecostes é permanente. Uhum. O renovamento, nós oferecemos esta experiência, no renovamento, esta experiência de um Pentecostes pessoal, que transforma vidas, que renova corações pela ação poderosa do Espírito. E, portanto, esta é a efusão do Espírito, que é algo que é muito particular e intenso entre nós, e quem faz esta experiência fica marcado para o resto da vida. E, portanto, é esta ligação do Pentecostes permanente, que é a Igreja, na Igreja, e depois do Pentecostes pessoal, que nós fazemos através dos seminários de Vida Nova e da efusão do Espírito Santo, que o renovamento, que é algo de muito particular no renovamento. Quem é a Helena Guerra e de que forma é que a sua beatificação foi um trampolim para o renovamento? Helena Guerra é uma figura... do Espírito Santo. Exatamente. É uma figura... Quando a gente fala nos alvoros do renovamento carismático, temos que falar nesta freira italiana, nesta irmã que foi a fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo. Ela foi extremamente importante, porque mesmo nos contactos que tinha com Leão XIII, porque ela era muito devota do Espírito Santo, levou que se fizesse a novena do Espírito Santo, levou que em 1901 o Papa cantasse o Veni Creatori e que promovesse também esta abertura do século XX ao Espírito Santo. Não é? E, portanto, foi algo de extraordinário. E depois João XXIII, a primeira pessoa que ele vai beatificar é a irmã Helena Guerra, com o título de Apóstola do Espírito Santo. Portanto, é algo
incontornável Sim. na história do renovamento. Podemos dizer que o renovamento carismático católico é uma manifestação extraordinária e soberana do Espírito Santo do nosso tempo? Eu não diria extraordinária. Ela é uma manifestação ordinária. Agora, o exercício do carisma, o exercício dos carismas, é que pode parecer a quem não os procura viver uma coisa extraordinária. E por isso é que é importante na caminhada nos grupos de oração do renovamento, nós manifestarmos o interesse e a vontade em que todos os nossos irmãos façam esse seminário de vida nova no Espírito, em ordem à efusão do Espírito. Sim. A efusão do Espírito não é mais do que deixar que o Espírito Santo, infuso em nós no batismo, se manifeste em toda a sua potência, em todo o seu poder e fulgor nas nossas vidas. E Ele vai fazê-lo abrangendo completamente tudo aquilo que somos. É claro que, pois, somos convidados a ser santos. Esse é o princípio base. Sim. Mas muitas vezes nós deixamos o caminho da santidade de parte. Muitas vezes nós viramos a cara para o outro lado. Muitas vezes nós fazemos o que não queremos. Já nos dizia São Paulo, portanto não é novo. Uhum. Tudo isto nós aprendemos a viver. E aprendemos a quê? Aprendemos a queremos ter vontade de mudar. E vamos mudar porque assim somos convidados. O Espírito leva-nos a uma compreensão melhor do próprio Jesus Cristo. E através de Jesus vamos chegar ao Pai. Certo? Uhum. Então, vamos viver o céu na terra. Esse é o convite. É viver o céu na terra. Com todas as dificuldades que temos, sim. Com tudo aquilo que nós vemos ao lado, sim. Bom, como é que se vive o céu na terra com os bombardeamentos? Pois, esse é outro assunto. Mas não deixa de ser uma realidade. Sim. Portanto, nós não ficamos aliados da realidade. Não. Somos convidados a olhar para a realidade e ver aonde é que a misericórdia divina vai estando presente para aproveitar aquilo que nós consideramos dificuldades para transformá-las em caminho de salvação. É porque é uma graça de ontem, de hoje e de sempre. É atual para aqueles que se deixam tocar e envolver. E aí sim, torna-se num momento único e inadiável. Uhum. Aí é uma graça transformadora e que temos que aproveitar o momento presente, porque é algo de tão extraordinário que vai para além daquilo que podemos imaginar. Vai para além. E por isso é atual para aqueles que vivem este momento propício. Mas ele sempre foi. Sempre foi. Foi ontem, é hoje e será amanhã. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim, mas continua connosco para conhecer um bocadinho mais deste movimento e, por que não, começar a fazer parte e fazer esta experiência dos seminários e da efusão do Espírito Santo. Até já! E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Assim que ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje o nosso tema é sobre o renovamento carismático católico. E tenho aqui o José Luís, que é o coordenador nacional, e o Aparício, que vieram falar sobre este belíssimo movimento e sobre o belíssimo trabalho que eles realizam. Como é que surgiu o renovamento carismático cá em Portugal? Em Portugal nós temos que fazer memória do padre Lapa, José da Lapa. Ele teve contacto com o movimento em Roma e, portanto, depois vem investir desta graça e deste poder do Espírito Santo e, portanto, acontece a primeira Assembleia em 6 de novembro de 74, aqui em Fátima, e depois o primeiro grupo de oração em Lisboa
é nos primeiros dias de janeiro, com 100 pessoas, 110. E, portanto, e no Porto, o primeiro encontro é em março, e também, mas é numa outra linha, a minha irmã Maria José, das Oblatas do Sagrado Coração, das Florinhas do Lar, e que vem também com esta experiência de França. E, portanto, e é assim que nasce o renovamento e que depois se vai difundindo também pelas dioceses, com o aparecimento de grupos de oração, e chegamos aos dias 2. E, portanto, sabemos que isto é uma graça que acontece nos Estados Unidos e depois chega a Portugal por via do padre José da Lapa, espiritano, e, portanto, é ele que traz de Roma esta faúlha do Espírito Santo, este fogo. Sim. Eu lembro-me que, por volta dos meus 3, 4 anos de idade, os meus pais faziam já parte do renovamento carismático e na altura os grupos de oração eram ali na sede de Coimbra. E é a lembrança que tenho dessa eternidade de ver as pessoas no grupo de oração ali na Sé e de ouvir uma melodia sem palavras e muito harmoniosa. E eu ficava muito espantada, é a visão que eu tenho, que eu ficava muito espantada com uma melodia tão bonita. Às vezes as pessoas, quando vão pela primeira vez aos grupos de oração, podem achar um bocadinho estranho essas melodias, e não só, porque o renovamento carismático é conhecido, e eu desde criança tive essa experiência de ser um movimento com uma alegria que vem de dentro, em que tem os momentos de louvor, em que tem as músicas com bastante gestos, bate-se palmas. Falem-nos dessa dimensão do renovamento carismático, que eu acho que vale a pena falar, porque, para mim, acho que é uma experiência forte, a primeira experiência é sempre bastante forte e a pessoa sente-se acolhida quando participa assim num grupo de oração do renovamento carismático. Aquilo que a Sandra acabou de mencionar, a expressão corporal, as palmas, a alegria, o canto, foi, digamos, talvez uma das grandes premissas que me levou a não estranhar. Houve outras coisas que me preocuparam quando eu tive o primeiro contacto com uma Assembleia Nacional do Renovamento. Sim. Mas, atentos como estávamos, eu e a minha esposa, procurámos imediatamente começar a ler e a aprender sobre o renovamento. E no exercício dos carismas, e nós vemos aquilo que aconteceu em Pentecostes. Os povos que viviam em Jerusalém, menciona a palavra, que escutavam os apóstolos na sua própria língua. E os apóstolos eram dali, eram israelitas. Provavelmente um ou outro poderia saber uma ou outra língua dos países vizinhos. Mas não era suposto que todos soubessem. Esse é o famoso e grande milagre do falar línguas. Sim. De que Jesus só fala uma vez no Evangelho de São Marcos. Falareis outras línguas. É claro que isso vai ao encontro da linguagem do amor. Essa linguagem, esse modo de falar, nós exercemos através de uma espécie de murmúrio, através de um canto sem palavras, apenas com uma vocalização que estranha muita gente. No fim de contas, numa Assembleia, nós sabemos que vamos ter a oportunidade de louvar em línguas. Sim. Que é assim que nós dizemos. Mas podemos também, no seguimento do exercício carismático, ouvir alguém proclamar em línguas
algo que pode e deve ser interpretado por alguém que esteja presente. Ou até pelo próprio, que esclarece o que disse. Quem procurar ler alguns livros de autores famosos do renovamento carismático vai encontrar isto expresso e bem fundamentado. Sim. Bem fundamentado. O problema é que nós olhamos para isto como uma novidade que não interessa. Sem querer ofender quem quer que seja, não é a primeira vez nem outra que nós ouvimos dizer é um trololá e um trololó que não leva a lado nenhum. Pois não leva. Mas o que é facto é que nós sentimos-nos à vontade quando o fazemos empenhadamente. É claro que São Paulo diz-nos, nós temos que ter isso presente, pois numa Assembleia, é preferível falar o vernáculo do que falar as línguas. Muito mais se na Assembleia estiverem pessoas que não percebem o que são as línguas. E isso pode ser um contraponto na adesão. Eu posso lhe dizer que a minha primeira experiência numa Assembleia do Renovamento, não estranhei nada, não sabia nada das línguas. Aliás, eu nem sabia ao que ia. Não sabia ao que ia. A minha esposa disse-me, olha, aceitei um convite para irmos a Fátima a uma conferência. E eu, quando? Fim de semana. Ué, então e o meu futebol, como é que fica? Estou a ser sincero. Sim. Portanto, esta é a mudança verdadeira. Porque isso aconteceu. O quê? Ficar dentro de um auditório 2 dias para ouvir falar de quê? De Deus? Ui! Olha como naquela altura me era difícil encarar, ter essa perspectiva. Imagina vivê-la. É claro, quando o Senhor me apanhou, fiquei bem apanhado, graças a Deus. Pois ficou até hoje. Falem-nos da dimensão ecuménica do movimento. Pois, nós no renovamento, nós sabemos que a Igreja ainda tem, só na glória é que ela estará consumada, completa, não é? Até lá há muito que fazer e nós somos construtores dessa unidade, sede um em Cristo, não é? O tudo de Cristo em todos e em cada um de nós. É um trabalho que vamos fazendo, uma abertura também às outras realidades. Pronto, cá em Portugal não temos muita desta experiência ecuménica, mas passa por aí, no acolhimento de todos, não é? De todos. Mas pronto, é tal querer fazer a comunidade, a comunhão, não é? Pegando um bocadinho, porque às vezes também é difícil ter esta ideia de comunismo para fora, às vezes é uma ideia até simpática e bonita, às vezes o difícil é criar a comunhão no interior, dentro, não é? E portanto, e o que nós dizemos, não valorizamos muito estes gestos, mas as graças divinas estão sempre agarradas aos braços, não é? É no acolhimento da palavra, é no louvor, é na imposição de mãos sobre os doentes, rezando sobre as pessoas, é no serviço, é no louvor, é na dança, é na alegria. É aqui que se faz comunidade. E é aqui que nós, partindo de dentro, olhem como eles se amam, é possível depois ir para fora e fazer laços com os que estão fora, não é? Chamar à unidade os que estão fora. Se não conseguirmos fazer isto dentro, como é que vamos fazê-lo fora, não é? E, portanto, sabemos que somos chamados a colaborar nessa unidade, claro que sim, é um desafio que o Papa nos deixa, não é? Para além da efusão, é a unidade dos cristãos e o serviço aos pobres, e, portanto, é um desafio grande que deixa ao Cáris e que nos deixa a nós, mas sempre com esta intenção de nos nossos grupos serem também locais de comunhão, não é? De encontro,
para depois poder ir também ao encontro dos que estão nas periferias, como leu há um bocado, não é? Deixa-me só... Sim, força. Deixa-me só partilhar aqui, e o Zé Luís certamente se vai lembrar, eu não disse, mas eu sou o coordenador diocesano do Renovamento no Algarve e sou vice-coordenador da equipa de Serviço Nacional. E dentro dessas funções, há uns anos atrás, fomos a um encontro em Malta, organizado por uma linha, por uma corrente precisamente ecuménica, Sim. Renewal, que depois, numa determinada altura, passado uns anos, extinguiu a sua ação porque achava que aquele tempo que tinha, os propósitos tinham sido mais ou menos alcançados. E nesse encontro, quando nós pensávamos que todos eram católicos, depois viemos católicos apostólicos romanos, pois então havia católicos, havia anglicanos, havia presbiterianos, havia pentecostais, havia até um muçulmano. E o curioso é que, como país católico, porque quem recebia era a Diocese Católica de Malta, as celebrações foram todas dentro da liturgia católica. A adoração ao Santíssimo. E ninguém saiu da sala. A Eucaristia. E não deixaram de estar presentes. E isso tocou-me muito. Porque lá está. Uns falando português, nós, poucos. Outros francês, outros inglês, outros alemães, outro da Europa de Leste, recém-chegados, com uma dinâmica enorme na linha carismática, outros da Hungria. Mas quando chegava a hora do louvor em línguas, era uma só. Sim. Aí todos nos percebíamos. Que bonito. Entende? Foi uma experiência simplesmente maravilhosa. Aqui em Portugal há uma experiência que tenta fazer a comunhão ecuménica, que é o Juntos pela Europa também, e nós temos que frisar a existência do Juntos pela Europa, porque também o renovamento está inserido, de certo modo, no Juntos pela Europa, embora hoje um bocadinho mais afastados, também devido ao problema da pandemia, essas coisas todas. Mas o que é facto é que Juntos pela Europa é um organismo ligado à Igreja, procura esse ecumenismo que se nota muito mais na Europa propriamente dita do que aqui em Portugal. Mas é um caminho. Esse é o desafio. E como diz o nosso fundador, o caminho se faz caminhando. É verdade. Falem-nos dos grupos de oração, das dinâmicas que existem nesses grupos, dos grupos que estão espalhados pelo país e a estrutura que é seguida. Nós temos para cima de 350 grupos, Bastante. em 18 dioceses. Não é? Temos 20 dioceses, mas 18 temos grupos de oração. Incluindo as ilhas? Incluindo as ilhas. Estes grupos têm um núcleo de serviço, de grupo de oração, entre 3 a 5 pessoas, depende da dimensão do grupo. Depois, o conjunto de grupos de uma diocese forma a Assembleia Geral Diocesana, que representa os grupos diocesanos todos, e que tem uma equipa de serviço diocesana, entre 5 e 7 elementos, que é reconhecida pelo bispo e é o rosto do renovamento carismático naquela diocese. Sim. Por sua vez, cada equipa de serviço diocesana destas 18 dioceses está representada em termos de 2 delegados, em termos nacionais, que compõem a Assembleia Geral Nacional, a AGN, e que daqui sai uma equipa de serviço nacional, com 7 elementos, que fazemos os dois parte, e que é o rosto de todos os grupos de oração em termos nacionais. Portanto, esta equipa de serviço é homologada pela Conferência Episcopal,
O renovamento tem estatutos aprovados pela Conferência Episcopal e, portanto, não é uma estrutura rígida, mas o espírito é organizado para podermos também responder a todas as necessidades. Sim. Estes grupos reúnem-se semanalmente, não é? Uns à segunda, outros à terça, outros à quarta, e temos 8.000, para cima de 8.000 orantes. Portanto, é uma força de oração brutal. Sim, sim. Não é? Se calhar não há comparação, porque não é uma pequena oração, são orações de 1 hora, hora e meia, que estão 8.000 pessoas, para cima de 8.000 pessoas, todas as semanas a rezar, não é? A louvar, a bendizer, e depois temos momentos de formação, temos momentos de louvor, temos momentos de petição, temos momentos de intercessão e, portanto, leitura e partilha da palavra. Portanto, é uma riqueza em termos dos grupos de oração, é algo inolvidável. Quem faz esta experiência nos grupos de oração fica marcado. Sim. Imaginem que alguém nos está a ver e que gostaria de conhecer o renovamento carismático mais de perto e que gostaria até de participar num grupo de oração. O que é que a pessoa lá em casa poderá fazer? Contactar eu acho que procurar informar-se primeiro se na sua paróquia há algum grupo de oração. Os grupos de oração do renovamento carismático não são propriamente ditos grupos paroquiais. Sim. Reúnem-se normalmente nas instalações da paróquia, porque nós somos igreja. Claro. E então, a paróquia é o local de acolhimento, seja na igreja, seja num salão, é o local de acolhimento de todos. E então, procuremos saber ali na paróquia se há. Se não há, onde existe ou o contacto do coordenador diocesano, porque normalmente chega-se facilmente a um coordenador da diocese. E pronto, e depois estabelecer o contacto, perguntar onde é que há grupo, como é que pode ir, quais são os dias dos grupos. É claro que, em termos organizacionais, nós temos, provavelmente não estarão todas as dioceses, mas nós temos um site e nesse site está a maioria das dioceses. Sim. Acredito que nós estejamos todas. Porque, enfim, houve alguns atrasos, algumas coisas que prejudicaram um pouco essa informação. Mas o mais simples é isto. E, aliás, se telefonarem também para os serviços diocesanos da Cúria Diocesana, sim. do Secretariado Diocesano da própria Pastoral, eles dizem quem é o coordenador, dão as indicações, dizem isso. E serão todos Facilita. muito bem-vindos. E serão todos muito bem-vindos, sim senhor, sim. Serão todos muito bem-vindos. Há uma frase do cardeal Dom José Tolentino de Mendonça que vocês usam muitas vezes, como parece que vou pedir para comentar, que é o seguinte: não te peço sapatos, peço-te caminhos. O gosto dos caminhos recomeçados, com as suas surpresas e as suas mudanças. Eu particularmente gosto deste texto de Dom Tolentino, porque, no fundo, o Espírito Santo é uma surpresa. E é sempre um recomeçar de novo. Nada está adquirido, é um caminho que se vai fazendo. É calçarmos os nossos sapatos e fazermos nós. Não podemos calçar os sapatos dos outros. Isto é uma experiência que cada um de nós tem que fazer, não é? E há uma expressão muito bonita que, quando às vezes as pessoas dizem é o renovamento, o que é que tem a dizer, quase como uma última palavra. Eu lembro-me sempre de Abacuque, não é? No capítulo 1, versículo 5, em que ele diz: contemplai, admirai-vos, ficais pasmados, porque eu vou realizar uma coisa nova. Se vos contassem, não acreditariam. E, portanto, é esta coisa nova que cada um de nós tem para viver e para experimentar, e, portanto, é sempre algo de novo. É sempre uma experiência nova e de maneira que é sempre uma aventura. Sim, força. Posso partilhar aí a ideia do caminho e a ideia do novo, do caminho novo, sim, que nos surpreende.
eu partilho aqui a experiência que eu vivi quando me convidaram para fazer o Seminário de Vida Nova no Espírito. Eu trabalhava, portanto, a empresa onde eu trabalhei era nacional, empresa de construção civil, na altura a maior do país, não passa aqui a publicidade, não vou dizer o nome, e trabalhava no Algarve. Sim. Mas naquela altura tinha sido deslocado para Lisboa para dirigir aqui uma obra aqui na capital vizinha, na zona da Almada. E eu ia começar o meu seminário de Vida Nova no Espírito. Como é que eu ia conciliar a presença todas as semanas se o seminário era à terça-feira? Pois se eu ia à segunda-feira de manhã para cima, a Lisboa vinha só à sexta, como é que eu ia fazer? E mais ainda, tinha sido convidado pelo coordenador do Algarve na altura, da Diocese, coordenador diocesano do Renovamento, também para preparar, para fazer um dos ensinamentos, que era o terceiro, dentro do espírito do Seminário de Vida Nova no Espírito. Foi uma abertura que nunca me passou pela cabeça. Bem, eu ao primeiro não pude estar presente, não pude estar. Pedi à minha esposa para não deixar, ela já tinha feito o Seminário de Vida Nova no Espírito e tinha vivido a experiência da infusão, e eu pedi-lhe, vai, porque eu preciso de ajuda. Bom, o que aconteceu daí? O que é facto é que eu só falhei o primeiro. O Senhor cuidou de organizar a minha vida para que eu pudesse estar à terça, ou porque não ia na segunda e podia ir na quarta, ou porque depois houve um conjunto de feriados, de paralisações e não sei o quê, de tal modo que eu concluí todo o meu seminário de Vida Nova no Espírito, consegui fazer essa participação especial que me tinham pedido e viver a minha infusão do Espírito depois. E, no entanto, estava, durante esse período, que são 9 semanas, ou na altura eram 7, mas podem ser 8 semanas, na altura são 8, podem ser 9, hoje há quem faça já com 11, nós já fizemos no Seminário de Vida Nova no Espírito, no Algarve, com 11 semanas, porque lhe acrescentamos outros temas também, que nós achamos que devem merecer um certo desenvolvimento, e esta é a abertura que o Espírito nos dá. As coisas não são estanques. Não são estanques. E o nosso programa, infelizmente, já chegou ao fim, com muita pena nossa, mas muito rapidamente uma mensagem final para quem está lá em casa. Vim e vede, fazer esta experiência que é única, que é irrepetível, a experiência de um grupo de oração, a experiência da infusão do Espírito. Vamos ter uma Assembleia 17 e 18 de setembro aqui no Paulo VI. Também podem vir e conhecer o que é o renovamento carismático. São todos bem-vindos, não somos seletivos, não temos porta fechada, é porta aberta. Fazer esta experiência na sala de cima, não é? Para depois poder sair pela porta de baixo e ir por aí fora e viver a aventura do Espírito. Deixa-me só dizer, não somos extraterrestres na Terra, somos filhos de Deus, não temos a cabeça nas nuvens, mas temos certamente o coração a querer viver o céu. E essa experiência do renovamento carismático, a experiência de um grupo de oração, do Seminário de Vida Nova no Espírito, vai mudar a vida como mudou a minha. E como mudou a vida de Zé Luís, como ele já próprio aqui partilhou. Como mudou a vida da minha esposa e tem mudado a vida de muita gente que, às vezes com algumas reticências, mas que depois de começarem a deixar-se embrenhar pela força e pela vontade de mudança que o Espírito nos dá, ficam surpreendidas. É lá. E possamos fazer esta experiência, sejamos esses discípulos do Espírito Santo. A vida dos meus pais também nunca mais foi a mesma a partir do momento em que eles
fizeram a experiência com o Espírito Santo no renovamento carismático, e eu também posso dizer que sou filha dessa experiência e também fiz essa experiência com a graça de Deus. Pode ver este programa no nosso canal do YouTube, pode também acompanhar a nossa programação. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.